Fala pessoal, a videoaula de hoje é sobre critérios de divisibilidade. O que são? São ferramentas utilizadas a fim de facilitar os problemas que envolvem a divisão, já que quando a gente vai realizar essa operação, temos duas opções em relação ao resultado. Ou a resposta é exata, ou a resposta não é exata, ela nos obtém um resto ali, né? Quando a resposta é exata, dizemos que os números são divisíveis e o resto da divisão ele é igual a zero. Agora, quando a divisão não é exata, dizemos que os números não são divisíveis e o resto da divisão ele é diferente de zero. Assim, para evitar a realização de uma imensidade de contas de divisão, estabelecemos alguns critérios de divisibilidade dos números 1 ao 9. Então, temos lá divisibilidade por 1. Esse aqui é o mais tranquilo, né? Por 1, todo número inteiro ele é divisível por 1. Então, isso aqui não tem segredo. Então colocou lá, tal número é divisível por 1, sendo um número inteiro ele é divisível por 1. Agora por 2, qualquer número inteiro ele é divisível por 2 caso ele seja par, ou seja, todo número cujo último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. 851.020 ele é divisível por 2? A gente nem precisa fazer essa conta, né? Se ele terminou em 0, ele é divisível por 2. Porque o 851.020 dividido por 2 ele é igual a 425.510, com o resto zero. Então ele é uma divisão exata. O 1029 ele é divisível por 2? Bom, 9 aqui é um número ímpar, né? Então se a gente fizer essa divisão aí, a gente vai encontrar 514 e o resto 1. Então ela não é uma divisão exata. Por 3 e por 9 é bem parecido aqui. Então assim, um número é divisível por 3 e por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Como é que vai funcionar isso? O 11.106 ele é divisível por 3. Então vamos somar os seus algarismos aqui, ó. O 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 0 continua 3, mais 6, 9. E como o 9 ele é divisível por 3, então o 11.106 também é divisível por 3. E por 9 também, né? Então aqui, essa regra vai funcionar o seguinte, é lógico que se eu pegar 6, um valor menor que 9, ele só vai funcionar para o 3, para o 9 ele não vai funcionar. Mas ele basicamente é a mesma coisa para os dois aí. E o 11.108 ele é divisível por 3? Então a gente pode prosseguir da mesma forma. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 8, 11. Bom, 11 não é divisível por 3. Então também não é divisível por 9. Certo? Por 4. Um número é divisível por 4 quando ele termina em 00. Ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Então, se ele terminou em 00, os últimos dois algarismos for divisível por 4, esse número também é divisível por 4. Vamos lá, 5.218.200. Ele é divisível por 4? Bom, ele termina em 00 aqui, né? Então, se ele termina em 00, ele é divisível por 4. Temos um número grande também, ó. 15.684.116. Ele é divisível por 4? Bom, aqui ele fala que se os dois últimos algarismos for, ele também é, né? Então 16. 16 é divisível por 4. Então, esse número grande ali também é divisível por 4. Temos outro número grande aqui, ó. 13.125.424. Ele é divisível por 4? Terminou em 24, né? 24 é divisível por 4. Então ele também é divisível por 4. Agora esse outro número grande aqui, ó, 31.848.950. Ele é divisível por 4? Bom, ele não termina em 00 aqui, ó. E o 50 também não é divisível por 4. 48, 52 ainda é, né? Mas o 50 não é. Então ele não é divisível, porque ele não termina em 00 e 50 não é divisível por 4. Agora vamos para o 5. O 5 é o seguinte, um número natural ele é divisível por 5 quando ele termina em 5 ou em 0. Terminou em 0 ou em 5,
é divisível por 5. 55 é divisível por 5? Bom, terminou em 5, a gente já sabe que é divisível por 5. O 90, ele é divisível por 5? Terminou em 0. Terminou em 0, é divisível por 5. E agora o 87. Não é divisível por 5, pois ele não termina em 0 e nem termina em 5. Agora o 6. O número ele é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3. Então tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo para a gente saber que ele é divisível por 6. Como vai funcionar isso? Temos lá o 21.312. Ele é divisível por 6? Bom, se 2 é par, ele é divisível por 2. E agora a soma dos valores absolutos dele lá. 2 mais 1, 3, mais 3, 6, mais 1, 7, mais 2, 9. 9. Bom, ele é divisível por 3 também. Então ele é divisível por 6. Sendo pelos dois ao mesmo tempo, por 2 e por 3, é por 6 também. E aqui temos o 51.234. Ele é divisível por 6? Vamos fazer o mesmo procedimento lá. Por 2 ele é, porque ele é um número par. E somando 5 mais 1, 6, mais 2, 8, mais 3, 11, mais 4, 15. Então ele é divisível por 3 também. Sendo por 2 e por 3 ao mesmo tempo, por 6 a gente pode garantir que também é. Nós temos aqui 710.116. Ele é divisível por 6? Ele é divisível por 2, né? Porque ele é um número par. Agora observe o seguinte, 7 mais 1, 8, mais 1, 9, mais 1, 10, mais 6, 16. 16 não é divisível de 3, né? Então aqui já não dá certo. Ele é por 2, mas não é por 3. Então esse 710.116 também não vai ser divisível por 6. Agora aqui temos lá 231.405. Ele é divisível por 6? Vamos observar a mesma coisa lá, né? Eu já observo que é o seguinte, ele não é por 2, porque ele termina num número ímpar, né? Vamos lá. Ele é divisível por 3. Se a gente somar 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então por 3 ele é. Agora por 2 ele não é, ele não termina em par. Então esse 231.405 ele não vai ser divisível por 6. Agora por 7. Lá na definição diz o seguinte: um número n igual a 10 vezes k mais r, ele é divisível por 7, c, e só se k menos 2 vezes r formar um número divisível por 7. Parece um pouco complicado, mas isso aqui é bem tranquilo. Lá no exemplo diz o seguinte, 1015 ele é divisível por 7? O que essa definição quer dizer é o seguinte: se separarmos o último algarismo, que no caso desse número aqui é o 5, multiplicarmos por 2, vamos separar o último algarismo, a gente vai ficar com 101. Aí pega o último algarismo e multiplica por 2. E depois faz uma subtração, 101 menos 5 vezes 2. Igual está aqui, 101 menos 5, que seria o último algarismo lá, vezes 2. Igual a 91. 2 vezes 5, 10, né? Vai dar 91. 91 a gente já dá para perceber que é divisível por 7, né? Porque ele é múltiplo de 7. E 7 vezes 10 dá 70. 7 vezes 3, 21, né? Então vai dar, ele é um múltiplo de 7. Mas a gente pode continuar fazendo subtrações sucessivas aí, até chegar no número mais próximo, né? No caso, se a gente tiver um número bem grande, a gente continua fazendo essa subtração até chegar no número razoável, um número que a gente conhece. Então, fazendo aqui o 91, separo o 1, fico só com o 9, né? E com o 9, menos 1 vezes 2. Esse 2 aqui vai ser sempre uma constante aí no nosso cálculo. Então, 9 menos 2, 7. Então, 7 ele é divisor de 7. E agora, no outro exemplo aqui, temos o 121. 121 é divisível de 7? Vamos fazer a mesma forma lá. Pegamos o 121, separamos o último algarismo. Aí temos aqui o 12. Menos 1, que seria o último número, vezes 2, que é a nossa constante lá. Isso aí vai dar 10. 10 não é múltiplo de 7. Portanto, o 121 também não é.
Agora por 8, né? Um número é divisível por 8 quando termina em 000, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Vamos ver como é que funciona isso também. 7.000 ele é divisível por 8? Bom, se ele termina em 000, né? 3 zeros consecutivos ali no final, então ele é divisível por 8. 56.104 ele é divisível por 8? Também é, né? Porque 104 é divisível por 8. Se a gente multiplicar o 8 por 10 aqui, vai dar 80. Para 104, vai sobrar 24. 24 é múltiplo de 8. Ou seja, o 56.104 ele é divisível por 8. 61.112 ele é divisível por 8? Bom, a gente pega os 3 últimos algarismos aqui, né? 112. Da mesma forma aqui, 8 vezes 10 dá 80. Para 112 sobra 32. 32 é múltiplo de 8 também. Então o 61.112 também é múltiplo de 8. Agora temos aqui o 78.164. Bom, 164, 80 mais 80 dá 160, né? Então vai sobrar 4 ali. Então certamente esse número não é divisível por 8. Beleza? Então vou ficando por aqui. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários que assim que possível a gente vai respondendo.